O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em uma cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos com alegria a palavra que aqui foi proclamada, a palavra de vida que nos transforma, que nos cura e que nos liberta. Você pode se manter em pé. Quero pedir ao Emanuel, que está aqui abrilhantando essa celebração, a nos conduzir agora. Vamos cantar junto uma canção, pedindo o Espírito Santo sobre nós. Você viu que a primeira leitura fala de dureza de coração, né? E é o Espírito de Deus que vem abrir o nosso coração, que vem abrir a nossa mente para receber a palavra. Então eu quero convidar você, filho amado, filha querida, você aqui, você em casa, a rezar agora com disposição, viu? Que às vezes para nós padres aqui, a gente olha daqui de cima e não anima não o que a gente vê, viu? É um desânimo para rezar. Pede para erguer a mão, a pessoa ergue o dedo, né? Não, é para rezar com força, com disposição. O Manuel vai cantar, depois o padre vai rezar um pouquinho para depois começar a homilia, mas eu quero que você já se disponha. Para receber graça de Deus, tem que entrar na presença de Deus com coragem, com ânimo, com disposição. Vamos clamar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Pega o seu braço. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Ergue o seu braço, diga bem forte: Vem, Espírito, vem, água viva, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Com a mão no coração. Cura-me, Senhor, diga: Cura-me, Senhor, força, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Solte a voz, diga: Cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Ergue o seu braço agora, clama essa água viva. Vem, ó água viva, Canta com disposição. ó água pura, fecunda meu coração. Vem, ó água viva, cante. Vem, Solta a voz. ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Eu quero convidar você, filho amado, filha querida, você aqui, você em casa, com seus braços erguidos, peça agora o Espírito Santo de Deus sobre você. Peça agora esse fogo do céu que é o Espírito Santo. Peça agora a água viva. Peça agora a unção, o batismo do Espírito Santo sobre você, filho, filha. Mas não fique só ouvindo a oração. Abra a sua boca, solta a tua voz e começa a rezar com poder agora. Começa a clamar com autoridade. Começa a pedir com desejo, com disposição.
disposição. Vem, Espírito Santo, sobre mim agora, sobre nós que aqui estamos. Vem, Espírito Santo, sobre todos que nos acompanham. Vem, Espírito Santo, e batiza agora a todos e cada um de nós, nós que estamos aqui, quem está em casa. Vem, Espírito Santo, nos libertar da tibieza, da preguiça espiritual, do desânimo. Vem, Espírito Santo, nos batiza agora. Vem, Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Vem, Espírito Santo, ressuscita em nós o ânimo, a coragem, o fervor, o entusiasmo. Ressuscita em nós a coragem, Espírito Santo, a alegria, a fé, a esperança, o ânimo para rezar. Vem, Espírito Santo, batiza agora. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, batiza agora com Teu Espírito Santo quem está aqui, quem está em casa. Vem, Espírito Santo, nos batiza. Vem, Espírito Santo, abra o nosso coração para receber a palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dá um novo ânimo, uma nova disposição. Faz de nós, Espírito Santo, um povo bem disposto. Liberta-nos da surdez espiritual, da cegueira espiritual. Liberta-nos, Espírito Santo, do desânimo, da preguiça vocacional. Vem, Espírito Santo, que cada um agora aqui em casa faça uma experiência profunda contigo. Eu peço, eu imploro, Espírito Santo, que cada um agora aqui em casa tenha um encontro pessoal com Jesus. Eu imploro agora isso de Ti, Espírito Santo. Vem e nos liberta do medo, Espírito Santo. Nos liberta da desobediência, Deus, da desconfiança do amor de Deus. Vem, Espírito Santo, encher nossa alma, o nosso coração. Vem curar as feridas na nossa mente, as lembranças dolorosas. Vem curar as emoções machucadas. Ressuscita o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança. Nos batiza, Espírito Santo. Nós queremos aqui ouvir a Deus, Espírito Santo. Nós queremos aqui ter um encontro pessoal com Jesus. Nós queremos ser libertos dos males, dos pecados, dos vícios. Vem, ó água viva, vem curar, libertar nosso coração. Cantemos esse refrão uma vez mais com todo o ânimo do nosso coração. Solta a tua voz e canta com vem fé. Fecundar aquilo que está infecundo, vem trazer vida. Vem, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar Cante meu isso. coração. Cante com fé. Vem, ó água viva, ó água pura. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Mais uma vez, diga, vem, vem fecundar. Diga vocês, vem. Mais forte. Fecundar. Vem água viva, vem água pura. Água pura. Transformar. Quando nós cantávamos, Padre, vinha esse sentimento de fecundar essa palavra. O Senhor quer fecundar em muitos corações aqui uma vida nova. Amém. Se havia um terreno que estava infértil, que não tinha vida, você que sentia a sua vida como uma sequidão, que não crescia, hoje o Senhor quer, pelo seu Espírito, que esta água viva, esta água que fecunda, que permite que a terra gere vida. E nós proclamamos agora no nome de Jesus, no poder do Espírito, que você irá gerar vida. Vida na tua vida, vida de esperança, vida que estava adormecida, vida de oração, vida nova, vida renovada, vida alegre. Talvez até mesmo pessoas, mulheres que não conseguiam engravidar, que o Senhor venha dar a cura nesta hora para fecundar a vida, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, fecunda esta vida em nós. Amém, Senhor. Você pode ir sentando, filho amado, filha querida, você que está aqui em casa também, quero convidar você a prestar atenção. Nós podemos continuar ouvindo esses mesmos acordes. E você aqui, você em casa, eu fiz questão de começar essa homilia clamando o Espírito Santo sobre nós. Isso é muito importante, não é? Os padres do deserto falavam que dos séculos 3 e 4 de maneira especial, aqueles monges que
eram reclusos nas cavernas do deserto e viviam a vida monástica, em oração, trabalho, eles nos ensinavam que o Espírito Santo é o pedagogo da nossa alma. É Ele quem abre a nossa alma, o nosso coração, para que nós compreendamos a palavra de Deus, para que nós entendamos, veja bem você aqui, você em casa, essa palavra em uma chave pessoal. Sabe, porque às vezes nós corremos o risco de ler a palavra, de ouvir a Bíblia, de ouvir a leitura, como se alguém estivesse contando uma história, né? Você já viu? A história de Davi, a história de Jeroboão, a história de Moisés. Não, a palavra é viva. Apesar, por mais que existam contextos, cenários, personagens, a palavra de Deus está falando comigo e com você hoje. É numa chave pessoal. A gente tem que se abrir para ouvir Deus, ouvir a Deus que fala através da palavra. E é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento, que, como diziam os padres do deserto, é o pedagogo da alma, o ensinador do coração, que vai dando o entendimento e que vai nos revelando o que Deus está falando com aquela palavra. E veja bem, se nós de fato formos honestos conosco mesmos e prestarmos atenção na palavra de hoje, nós vamos ver que muito Deus está falando comigo e com você. Olha, através dessa palavra, eu vou me deter, confesso, mais na primeira leitura. Apesar do Evangelho ser fantástico, mas quando eu rezava, me preparava para esse momento, o Espírito Santo já foi falando no meu coração. O Espírito Santo de Deus, que é o amor, que nós estudamos isso no Tratado da Trindade, que há entre o Pai e o Filho, a terceira pessoa da Trindade, esse amor que une o Pai e o Filho, que é esse movimento de amor dentro da Trindade. O Espírito Santo já foi me falando através dessa primeira leitura. E olha, essa primeira leitura, também o Salmo a parafraseia de alguma forma, repete a sentença que foi ali evidenciada. O que o Salmo diz? Começo já falando do Salmo. Se hoje ouvides a voz de Deus, não fecheis o vosso coração, como em Massa, em Meriba, aquele dia no deserto, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. E olha só, a primeira leitura começa dizendo o seguinte, no versículo 7, escutai o que declara o Espírito Santo. Presta atenção, você aqui, você em casa. Não endureçais o vosso coração. Não sejais incrédulos, não deixeis de confiar em mim. O que significa endurecer o coração? Você sabe o que significa isso na Bíblia? Endurecer o coração? Significa basicamente, dentro do contexto bíblico, sobretudo veterotestamentário, no Antigo Testamento, significa duas realidades. A dureza de coração, ela se estabelece quando há duas coisas. A primeira é a incredulidade. E a segunda é a desobediência. Repita comigo, depois de mim, melhor dizendo. Incredulidade. Pode ser mais forte. Incredulidade. E desobediência. Dureza de coração na Bíblia, ou dura serviço, não quer dizer a pessoa que tem um temperamento difícil, não quer dizer a pessoa que tem uma fraqueza aparente, mas quer dizer a pessoa que se deixa dominar por essas duas realidades, a incredulidade e a desobediência. Por que aquele povo teve o coração duro? Porque, em primeiro lugar, presta atenção no movimento, uma coisa gera outra. Em primeiro lugar, aquele povo acabou perdendo a fé. Aquele povo no deserto, apesar de tudo que Deus tinha feito, gente, Deus não tinha feito pouca coisa diante daquele povo. Deus tinha realizado sinais, prodígios, milagres fantásticos. Tinha aberto o mar, tinha feito carne cair do céu, as codornizes, pão cair do céu. Sabe, mas apesar de terem visto as obras de Deus, eles cederam ao pecado da incredulidade. Eles perderam a fé. E você sabe que uma coisa está ligada com a outra, porque a falta de fé, a incredulidade, filho, filha, ela gera a desobediência. Porque quando você deixa de crer em Deus, você começa inevitavelmente a desconfiar do amor de Deus.
Você começa a inevitavelmente desconfiar da bondade de Deus, do cuidado de Deus. E quem desconfia do amor de Deus e cede ao pecado da incredulidade, começa a querer buscar segurança humana em tudo. Só as seguranças humanas. Mas eu não estou vendo. Como é que nós estamos sem água? A situação de Massa e de Meriba foi uma das situações que caracterizou esse evento. Aquela situação na qual o povo estava sem água e provocaram a Deus, e Deus pediu para Moisés bater na rocha para sair água, né? Mas eu não estou vendo nada, eu estou no meio de um deserto, eu estou morrendo de sede, só tem rocha aqui, como é que eu vou acreditar? Mas Deus os estava provando a fé daquele povo, porque Deus já tinha feito milagres antes, na vida deles, improváveis. E Deus já tinha tirado, vou usar a metáfora, água da rocha na vida deles em muitas outras circunstâncias. E mais uma vez, Deus os levou ao deserto para provar-lhes o coração. E ali, eles deixaram de confiar. Não, eu só estou vendo essa rocha, não tem água. Estou com sede. Você já teve sede mesmo? Eu morei no Tocantins por quase 4 anos, que é bem quente, né? Um abraço aos tocantinenses que me acompanham pela TV Canção Nova, ou que estão aqui, e às vezes, né, num clima básico assim, de 44, 43, na sombra, né? Às vezes você não levava a garrafa d'água, nossa, a sede dói, né? Porque é um calor, parece que você está desidratando, você está perdendo um pedaço seu, de tão quente que é. E aí, quando a gente está num lugar quente, mas não só nos lugares quentes, a gente tem que se hidratar sempre bem, né? Mas quando você está num contexto assim, você percebe como é ruim ficar sem água, como faz falta. Aquele povo estava sofrendo. E eles cederam à incredulidade. E, por sua vez, a incredulidade gera a desobediência a Deus. E esse contexto de incredulidade, tendo como resultado a desobediência, faz com que nós adentremos essa condição de dureza de coração. Quando você deixa de confiar, quando você cede à incredulidade, o segundo passo é a desobediência. Por quê? Porque você não quer caminhar segundo o que Deus está te pedindo. Você quer segurança humana, você quer tocar, você quer ver. Senhor, tem uma rocha ali, eu sei que o Senhor pode tirar a água daquela rocha, mas eu quero mesmo um frigobar aqui no deserto, com rodinha, e alguém para puxar para mim ainda, cheio de água, cerveja e suco de uva natural, né? Banana para você. Deus é o Deus do impossível, mas Ele prova a nossa fé. Ele nos leva ao deserto para ali nos provar o coração. Não porque Ele é mau, não. Porque não é Ele que precisa nos provar. Somos nós que precisamos dessas provas. Porque essa prova faz a gente crescer por dentro. É uma prova que nos forja, molda o nosso caráter. É uma prova que nos torna mais resilientes. É uma prova que nos torna mais maduros. É uma prova que nos torna mais sábios, mais humanos, menos apegado à picuinha, à bobeira, menos preso ao que disseram, ao que falaram. Quando você está no deserto, você esquece das picuinhas, das bobeiras da vida, sabe? Você se atém ao essencial. Então eu e você precisamos dessa prova. E não ache que Deus vai te dar um frigobar com rodinha e alguém para empurrar atrás de ti, não, tá? Ele está pedindo para você caminhar na fé. Ele está pedindo para eu caminhar na fé. Mas padre, eu não estou vendo nada. Filho, filha, confia e obedece a Deus, mesmo no escuro. Obedece. Porque senão você vai andar para trás e vai barrar a dinâmica da graça do que Deus quer fazer na tua vida. Sabe, a incredulidade e a desobediência nos colocam nesse cenário de dureza de coração. E olha, isso é tão sério, porque essa incredulidade que nos leva a buscar somente aquilo que a gente pode ver, essa incredulidade que nos leva a querer seguir somente os nossos métodos, os meus projetos, ela nos coloca nesse contexto, nesse cenário de dureza de coração. E quando você vive a dureza de coração, você adentra num cenário, num contexto de insensibilidade espiritual. Você não vê mais Deus agir, você não sente mais Deus, e você começa a se amargar, a andar para trás, sabe? E é interessante que a primeira leitura, no finalzinho, no versículo 10b, Deus diz o seguinte, a leitura diz que Deus se irritou contra aquela geração. Eles se enganaram em seu coração e renegaram os caminhos de Deus.
Quando você e eu ficamos na dureza de coração, é duro esse termo que a Bíblia diz, mas não é que Deus se irrita. Deus não tem esses sentimentos humanos. A gente chama isso na teologia de antropomorfismo, ou seja, dá sentimentos, formas humanas a Deus. Deus é totalmente outro, né? Mas é uma maneira da Bíblia dizer que quando você e eu ficamos fechados na dureza de coração, Deus vai nos abandonar os nossos caprichos e Ele vai deixar a fila andar. Você não quer a minha graça? Não quer viver na minha presença? Tem quem queira. Então você vai lidar com as consequências das suas escolhas, sabe? E aquele povo, eles perderam a salvação. Aquele povo perderam o céu, perderam a entrada na terra prometida por dureza de coração, por insensibilidade, por falta de fé, por desobediência. O que mais Deus quer de mim e de você, filho amado, filha querida, é a nossa fé, é a nossa obediência. E às vezes custa, arranca sangue, suor e lágrimas da gente obedecer. Mas Deus não quer somente a nossa doação em dinheiro, não quer somente, sabe, é muito importante ajudar as obras, ajudar as pessoas, mas Deus quer, em primeiro lugar, a nossa obediência, não os nossos sacrifícios. Não adianta você se sacrificar em outras áreas se você não está obedecendo a moral da igreja, da Bíblia, e o que Deus te pede de maneira pessoal. A obediência vale mais que os sacrifícios. Mas olha, o versículo 12, outra coisa que me chamou muita atenção, começa assim da primeira leitura: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Olha só, cuidai, é uma ordem, ou seja, você tem que ficar atento. Você tem que ficar atento para que essa dureza de coração não entre dentro de você, não entre em você, melhor dizendo. Porque é muito sorrateiro. Você nem vai percebendo, sabe? A hora que você vê, já entrou a incredulidade, a desobediência, a falta de fé, o querer sempre tocar nas coisas, o querer ver. Ai, padre, eu estou desanimado. Por quê? Porque eu não estou vendo Deus fazendo. Mas filho, filha, Deus só vai te mostrar quando a obra estiver pronta. Sabe? Ele trabalha em silêncio para lá na frente te honrar em público. Então você precisa ter fé, e mesmo que você não esteja vendo, que seus joelhos estejam no chão, porque Deus está trabalhando, e Ele está trabalhando naquilo que você tem rezado. Ele está trabalhando. É uma certeza de fé. Ele trabalha no discreto, no silêncio. Mas infelizmente, muitos de nós não estamos cuidando, não estamos ficando atentos. Sabe? E essa dureza de coração vai entrando no nosso coração. Sabe outra palavra que eu posso usar? Já falei dos dois conceitos da incredulidade e da desobediência que geram biblicamente, que são biblicamente a dureza de coração. Mas eu posso usar um outro conceito, um pouco mais moderno, mas que é muito iluminador para nos fazer entender o que é a dureza de coração. E agora eu quero falar, claro, com você que está chegando agora, que está assistindo pela primeira vez, mas sobretudo com quem já está na caminhada. Com quem já está na igreja, eu quero falar agora. Uma outra palavra que a gente pode usar para ser sinônimo, ser síntese ali do que é a dureza de coração, é a palavra tibieza. Quem aqui sabe o que significa tibieza? Levanta a mão. Pode levantar, por gentileza. Nossa, quanta gente. 6 gatos pingados, 7 agora. 8, 9. Tendo em vista que nós estamos aqui num santuário com muita gente, né? Tibieza, a palavra tibieza vem do latim tépidus e quer dizer o seguinte, vou usar uma síntese, né? É a mornidão de alma. Aquela pessoa que perdeu o entusiasmo, perdeu a coragem, perdeu a fé e se tornou morna. Na vida espiritual, muitos autores falaram sobre isso. E São Bernardo, olha só que forte, e eu me incluo nisso aqui que eu vou falar, tá? São Bernardo disse o seguinte, olhando para dentro da igreja, olhando para quem já caminha na fé, para eu que sou padre, para os padres, ele disse o seguinte, que é muito mais fácil você converter uma multidão de pecadores para eles abandonarem os vícios e assumirem uma vida de virtude, do que você fazer um cristão consagrado abandonar a tibieza e voltar a ser fervoroso. São Bernardo dizia, e eu me incluo, Jesus, me converte os consagrados, converte nós padres. Por quê? Porque a tibieza é esse sentimento dessa mediocridade espiritual, dessa preguiça vocacional. Essa preguiça. A pessoa, o tíbio não gosta de sacrifícios, não gosta da oração, não gosta da palavra santidade. Para o tíbio, santidade é misticismo, é exagero desses moralistas, né?
Como se diz por aí, não precisa, padre, abandonar o pecado, não precisa ser fervoroso na oração. Olha, tem um padre francês, o padre Garrigou Lagrange, que ele escreveu, na verdade são 4 volumes, né, que fala das 3 idades da vida interior, né, das 3 conversões. É tão interessante, o padre Lagrange fala muito dessa tibieza, que vai, e ele diz no seu livro, sobretudo no 2º volume, que essa tibieza que vai entrando nas comunidades, nas congregações religiosas, dos cristãos, né, todos nós, eu me incluo, coloco a minha comunidade, não estou acusando o erro de ninguém, estou fazendo uma reflexão e me colocando em primeiro lugar, né, como o pecador que está falando aqui. Essa tibieza é a responsável pela decadência da fé, muitas vezes nas famílias cristãs, nas comunidades, nas congregações, sabe? Porque essa tibieza é aquela pessoa, tipo assim, que se acostumou a viver no mais ou menos. Ela reza mal, ela lê mal a Bíblia, ela come mal, ela não se exercita, tudo é mais ou menos, sabe? O tíbio, ele vai assumindo a mediocridade, o estar na média como um estilo de viver. Ele não perdoa mais, ele não se confessa mais, ele começa a comungar em pecado, ele começa a viver uma vida dupla, ele não reza mais, ele começa a falar mal de todo mundo. O tíbio geralmente é fofoqueiro, porque gosta de apontar os defeitos dos outros. O tíbio geralmente é aquela pessoa que vai se amargando. Por quê? Porque ele está na incredulidade, essa tibieza vai gerando essa amargura, essa tristeza interior, sabe? E o que gera essa tibieza? Interessante que o padre Lagrange ele fala o seguinte, fala das 3 conversões, as 3 idades da vida interior. É muito profundo esse livro e indico para quem quiser se aprofundar, né? Ele diz o seguinte, que existe aquela primeira conversão que a gente vive, né? Qual que é a primeira conversão? Estou falando com quem já está na igreja, já está caminhando. Quando você tem o seu encontro pessoal com Jesus, você vive o batismo no Espírito Santo, você abandona uma vida de vícios e começa a entender que Deus é o Senhor, é maravilhoso. Só que com o tempo, diz o padre Lagrange, você tem que viver as outras conversões, as purificações, para você ir crescendo na graça, sabe? Porque senão você vai ficar sempre um anão na vida espiritual. Por exemplo, quando você é criança, você tem o tamanho de criança. Mas à medida que você vai crescendo, vai se desenvolvendo as suas conexões neurais, o seu cérebro, as suas emoções, a sua cognição, e você começa a viver como adulto, não é? Mas as pessoas, os irmãos que acabam sendo acometidos por esse problema, com todo respeito a quem vive, né, o ananismo eu falo, eles crescem na sua maturidade, no cérebro, mas continuam pequenos, né? Continuam do tamanho de crianças. E na vida espiritual tem muita gente que vive isso. Por quê? Porque vive aquela primeira conversão e não se aprofunda. Só que o que acontece? Ele cresce, porque a vida adulta chega para os anões também, né? Só que como na fé ele não se alimentou de comida sólida, como na fé ele não buscou formação, como na fé ele não buscou se aprofundar, ele fica anão. E vem as pancadas da vida adulta, vem para os anões também, e ele não aguenta e abandona a fé. Quanta gente abandonou a fé porque se tornou tíbio depois da primeira conversão, se tornou acomodado, ou seja, não se aprofundou, não viveu as outras idades da alma, as outras conversões, não buscou aprofundamento, ficou como um anão na espiritualidade. E é preciso se aprofundar, é preciso querer conhecer mais de Deus, é preciso sair da superfície da fé. Olha, eu estou dizendo para você, movimentos lindos que nós temos na igreja, que são esse anzol, essa isca que puxam o povo, puxa você, puxa, nos puxou, mas depois você tem que buscar alimento sólido, mas depois você tem que buscar uma fé consistente. Você tem que ler, você tem que se aprofundar, e não só intelectualmente, você tem que crescer na sua intimidade com Deus, porque senão a tibieza vai te pegar, e você vai retroceder. Quanta gente boa começou na caminhada, gente. Quanta gente boa teve um encontro com Jesus e começou até a evangelizar, mas hoje foi embora, sumiu da fé, porque não tem aprofundamento, ficou naquela primeira experiência, naquele primeiro oba-oba, sabe? É fantástico, sim, mas é preciso se aprofundar. É preciso viver uma intimidade com Deus maior. É preciso entender que muitas vezes quando Deus te leva para o deserto, filho, filha, quando Ele permite uma provação, eu estou dizendo, deserto é sinônimo de muita coisa, né? Não é que Ele está te punindo, não, pelo contrário, é que Ele está te convidando a um relacionamento mais profundo com Ele. Ninguém
cresce na intimidade com Deus se não faz a experiência de ir ao deserto conduzido por Ele. Ninguém cresce na profunda amizade com Jesus se ninguém faz a experiência de ir lá no deserto e estar com Ele, esperando na fé mesmo sem ver. Talvez hoje você esteja num deserto, você aqui, você em casa. O deserto do desemprego, como nos humilha o desemprego, né? O deserto de um sonho que você esperava que acontecesse e não aconteceu. O deserto de tentar engravidar e não conseguir, ter sofrido esse aborto espontâneo. O deserto do sofrimento no seu matrimônio, talvez. Seu marido difícil, a sua esposa intransigente. O deserto de uma enfermidade, o deserto de você em casa com o Covid-19. O deserto de um câncer. O deserto de um adultério que aconteceu na sua família. O deserto da ansiedade, da depressão. Sabe, da síndrome do pensamento acelerado, da TAG, do toque, dos problemas psíquico-emocionais, da insônia. Mas olha, no deserto não é lugar de desespero, não é lugar de desolação, não. É lugar de encontro com Deus. É aí que Deus está te chamando à profundidade. Não é para você debandar, não é para você no deserto, filho, filha, deixar o seu coração se endurecer. Ao contrário. Deserto é lugar de intimidade com Deus. Deserto é lugar de rezar mais. Deserto é lugar de querer conhecer Deus, de querer ouvir, de dizer: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu só tenho rocha na minha frente, mas eu quero exercitar a minha fé, eu quero confiar, eu não quero fazer do meu jeito não, eu quero esperar no Senhor. O Senhor vai bater na rocha e vai sair água, eu sei. Sabe, é preciso viver essas conversões. E olha só, o Padre Lagrange apresenta algumas coisas que mostram as características da pessoa que está na tibieza. Primeira característica: a pessoa que está na tibieza, ela tem uma indiferença, uma negligência espiritual, vocacional. Ou seja, ela tem uma preguiça diante do chamado de Deus. Ela se contenta com a mediocridade, ela não busca virtude, sabe? Ela não está aberta à abnegação, ao sacrifício. Ela não busca vencer os pecados, sobretudo os veniais, que tem gente que até venceu pecados mortais, graças a Deus, mas se acomoda com os pecados veniais. Não, tem que combater. A tibieza nos leva a ficar nos mais ou menos. Todo mundo faz mesmo. Você não é todo mundo, você é chamado às alturas, à santidade. É a santidade que Deus nos chama. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que eviteis a impureza, 1 Tessalonicenses 4:3. Sabe, outra característica, aliás, dentro dessa primeira característica, que é a preguiça diante da própria vocação, preguiça espiritual, dentro disso, o tíbio, ele justamente não tem Deus como referência, Ele é a própria referência. Sabe aquela pessoa que está até na igreja, está até na vida consagrada, é até talvez um missionário, um sacerdote, uma religiosa, um religioso, mas que só busca a própria vontade, os próprios projetos, os próprios interesses. Ai, padre, eu estou doido para fazer aquela rede social que eu falo de Deus crescer. Que bonito, que Deus te abençoe. Mas a rede social não pode ser o sentido da sua vida. O sentido da sua vida tem que ser o seu relacionamento com Jesus, a sua busca de conversão, a vivência dos sacramentos, da palavra, o seu crescimento na intimidade com Deus, as suas conversões simultâneas, sabe? Mas essa característica, essa preguiça, a pessoa fica sempre ali, achando que está bom, se acomodando, não quer rezar, não quer fazer sacrifício, não quer ler. Você conhece pessoas assim? Eu tinha um amigo, não vou citar nome, talvez esteja assistindo, mas ele era fantástico, assim, ele falava assim: olha, eu quero tanto emagrecer. Você está caminhando? Não. O que você come? Doce de leite, goiabada, todo dia. Muito bom. Seu desejo vai se tornar realidade, né? Daqui a 300 anos. Tem gente que quer emagrecer, mas não caminha. Quer ser mais santo, mas não reza. Quer viver a palavra de Jesus, mas não perdoa. Quer ser mais saudável, mas só come tranqueira e fast food, né? Só porcaria. Depois fala assim: quando fica doente, Deus não me ama. Não me ama nada, você que me perdoe. Foi um trouxa a vida inteira, fez tudo errado e agora a culpa é de Deus. Desculpa a palavra, né? Mas é tibieza, essa preguiça vocacional. Me perdoe a dureza, mas o padre está sendo sincero, não é? Olha só, segunda característica do homem, da mulher tíbio: ele se recusa a abraçar sacrifício. Não é capaz de fazer um jejum. Sabe aquela pessoa? Não faz um jejum, não faz uma oração. Está sempre na média, né? Eu vou fazer isso aqui e tá bom. Olha,
para você ser santo, para você não ser tíbio, você tem que muitas vezes, filho amado, filha querida, fazer além do que te é pedido. Você tem que ser generoso. O amor é generoso. Mas tem gente que é assim, né? Na vida de fé, parece um funcionário preguiçoso que bate cartão, só faz o que tem que fazer, enrola o máximo que puder. Na vida em Deus, na vida espiritual, a gente tem que ser generoso, generosa. Nós temos que dar a Deus o nosso melhor, do nosso tempo, dos nossos dons. A gente não tem que dar só resto para Deus, não. E quando eu digo dar para Deus, eu estou falando da sua família, você que é casado também, claro, ter o seu momento espiritual, de oração, mas também ser um pai presente. Ser uma mãe que corrige, não só grita dentro de casa. Eu sei, filha, que às vezes é difícil, com criança gritando, comida para fazer, menino derrubando as coisas na sala, mas mãe, ser uma mulher de Deus vai passar também por ser uma mãe que corrige. Às vezes você está brigando com o menino, mas você não diz o porquê. Educar dá trabalho, mas não educar dá 7 vezes mais trabalho lá na frente. Senta com ele, olha, a mãe está te brigando com você, está te corrigindo por causa disso. Isso não está certo. Não é assim que fala com as pessoas. Tem que corrigir, tem que ser presente. Mas essa preguiça vocacional, parece que tem padre que tem preguiça de ser padre, tem pai que tem preguiça de ser pai, tem mãe que tem preguiça de ser mãe. Isso é tibieza. Com todo respeito, o padre diz, não estou acusando você, mas se estiver acontecendo, retoma hoje, busca a confissão. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer, gente, o nosso melhor. Deus quer nos abençoar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? Outra característica do tíbio, vive sempre na murmuração. Tíbio reclama de tudo. Quarta característica, ele não age com pureza de intenção. Em tudo que ele faz, até para ajudar os outros, é buscando ser visto, é buscando ser elogiado. Acho tão bonito o lema de Santo Inácio de Loyola, né? O lema dos jesuítas, ad majorem Dei gloriam, tudo para a glória de Deus, né? Santo Inácio de Loyola, tudo que ele fazia, ele tinha essa intenção, eu quero fazer para a glória de Deus. Seja limpar aqui isso, seja lavar uma louça, eu estou fazendo por amor a Deus também. O tíbio não tem pureza de intenção, o tíbio não vigia nas pequenas coisas, sabe? Ele vai caindo nas pequenas coisas, sabe? Um santo, como Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina, ele se torna santo através da repetição de bons hábitos, pequenos bons hábitos de amor, de sacrifício quando ninguém está vendo, por amor a alguém, né? Mas o tíbio, ele despreza as pequenas coisas, ele só quer viver alguma coisa boa quando os outros estão vendo. É a característica da tibieza. Olha só, muitos de nós na igreja, e você que está chegando, vivemos essa tibieza. Eu estou falando da realidade espiritual, eu sou padre numa missa, claro, mas eu poderia falar dessa tibieza aplicada aos relacionamentos. Quanta gente está num relacionamento tíbio, frio, sabe? Sem vida, sem amor, levando com a barriga. A mulher não cuida do homem, não se doa ao homem, não se arruma para o marido não cuida da mulher, não ajuda a mulher, né? Chega em casa e fala, ai padre, minha mulher está sempre estressada, mas vai ver, ele deixa ela sozinha com 3 meninos, lavando a louça e ainda suja o banheiro toda vez que vai, né? Depois não sabe porque a mulher está cansada, né? Ela tem a obrigação ainda de estar linda e sorrindo para você, seu abençoado. Por que você não começa a ajudar ela a lavar a louça, passar roupa? Ela vai estar mais bonitinha e com um temperamentinho melhor, né? Claro, talvez ela seja mesmo brava. Tem mulher que nasceu para ser brava e sai de baixo. Eu já vejo fazendo assim, 3 vezes. Né? Mas talvez ela está brava porque você não está ajudando, está tudo nas costas dela. Né? É preciso perder essa preguiça vocacional. Você é padre, seja o melhor padre que você puder. Você é esposo, seja o melhor esposo que você puder. A melhor esposa, a melhor mãe. Dentro das suas limitações, claro. Mas dê o seu melhor, nada de mediocridade, de tibieza. Às vezes nós nos acostumamos no nosso pior. Tenta comer melhor, pelo amor de Deus. Isso também é fé, é um fruto da conversão. Sabe? Cuidar melhor do templo do Espírito Santo que é você. Da sua saúde. Tenta ver em que a tibieza entrou dentro de você e reage, filho, filha. Porque essa tibieza, como eu disse, esse desânimo, essa mornidão, ela pode estar nos nossos relacionamentos. Ela pode estar na nossa vida intelectual também. Tem gente que quer aprender mais coisas, mas não lê, não se importa, não se interessa em progredir também intelectualmente. Essa tibieza, ela pode estar, sobretudo, na nossa vida moral, né? A gente vai ficando no laxismo, tudo está bom, tudo pode, não. É preciso reagir. É preciso lutar para ser santo. É preciso lutar para fazer a vontade de Deus. Se a tibieza te pegou, te picou, esse bichinho ele vai entrando sem a gente ver, né, da tibieza. Está na hora de reagir. É agora.
sabe? E Deus não condena você pelos seus erros, não me condena, ao contrário. Mas, mais uma vez eu digo, se nós escolhermos permanecer na dureza de coração, nós vamos colher os frutos. A fila vai andar. O mundo não vai parar porque você não quer obedecer a Deus ou porque você quer ficar na dureza de coração. Deus respeita. Só que a fila vai andar. Se você não quer, tem quem queira, né? Ele vai distribuir a graça, a bênção dele, fazer a obra dele na vida de outras pessoas. Mas estejamos atentos, cuidemos, irmãos e irmãs. Cuidemos para de fato não deixar a dureza de coração, a tibieza entrar dentro de nós. Vamos ficar em pé? Quero convidar você a rezar comigo agora. Ó, primeira característica do tíbio, uma das principais também, é aquela pessoa, como eu disse, que tem preguiça de rezar, preguiça de pedir. Ó, você vivendo uma situação impossível, você aqui, você em casa, eu desafio você, peça para Deus. Às vezes a gente conta do nosso problema para todo mundo. Conta para o padeiro, para o sorveteiro, para o farmacêutico, mas não pede para Jesus. Todo mundo pode te ouvir, mas quem pode resolver o problema mesmo é Jesus Cristo. Então fala com Ele, eu quero desafiar você aqui, você em casa. Padre, eu estou com um problema, padre, eu estou me preparando para um concurso. Padre, eu estou desempregado. Eu desafio você a romper a preguiça, a tibieza e a aqui nesse momento rezar com unção, com autoridade, com poder. Porque eu sei que Deus vai agir na tua vida. Você aqui, você em casa, Deus está com os ouvidos abertos para você. Deus está com o coração aberto para você que está aqui, para você que está em casa. Ai, padre, eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, Deus sabe. Pede para Ele. Padre, eu não sei o que fazer. É interessante, né? Às vezes as mães vêm em mim. Padre, eu não sei o que fazer com com o meu filho. Eu já olho e falo, você acha que eu sei, minha filha? Eu não sei também não, ué. O que eu vou fazer com o menino que está na droga, está fazendo tudo errado? Mas eu sei quem sabe o que fazer com ele. Ó, Jesus, ele sempre sabe o que fazer com o teu filho. Ele sempre sabe o que fazer com o teu marido. Ele sempre sabe o que fazer com a tua família, com a tua saúde. Vamos falar com Ele? Sim ou não? Você está disposto a romper toda a tibieza para rezar com poder, com fervor, com autoridade nessa tarde? Sim ou não? Então eu quero convidar você a levantar os seus braços. Nós vamos cantar só o refrão dessa canção, Emanuel, por gentileza, e depois o padre vai rezar, e eu quero convidar você a rezar comigo. No início você vai repetir depois do padre, mas depois eu quero que você faça a sua oração, só esse refrão para preparar o nosso coração. Levanta bem os teus braços e canta com fé. Se a tibieza e a frieza, peça ao Senhor agora. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Canta com fé, solta a voz. Incendeia a minha alma, Senhor. Mais forte, cante, deseje. Incendeia a minha alma, Incendeia. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Uma vez mais, incendeia a minha alma. Solta a voz, filho, filha, com fé. Incendeia. Canta isso, deseja. E você vai repetir depois do Padre agora com seus braços erguidos. Repita depois do Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa tarde eu te imploro, nesta tarde eu te imploro, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu nome, liberta-me de toda tibieza, Senhor. Liberta-me de toda tibieza, Senhor. Liberta-me de toda dureza de coração, Liberta-me de toda dureza de coração, de toda falta de fé, de toda falta de fé, de toda falta de confiança, de toda falta de confiança, de toda mania, de toda mania, de querer seguranças humanas em tudo. de querer seguranças humanas em tudo. Liberta-me da desobediência, Liberta-me da desobediência, da falta de da entusiasmo, falta de entusiasmo, de coragem, de coragem, da falta de fé, da falta de fé, da falta de da esperança, falta de esperança, da falta de fervor. da falta de fervor. Liberta-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus. Dai-me um coração novo, Dai-me um coração novo, fervoroso, fervoroso, inflamado, inflamado
inflamado pelo teu amor, pelo fogo do Espírito pelo Santo. fogo do Espírito Santo. Jesus, muitas vezes a dureza de coração muitas vezes a dureza de coração foi esfriando a minha fé, foi esfriando a minha fé, arrefecendo a minha esperança, arrefecendo a minha esperança, me desanimando. Mas eu peço, Senhor, derrama sobre mim agora o fogo do teu Espírito, a unção do teu Espírito, a graça de Pentecostes. Vem reinflamar. Me dá um novo ânimo, Senhor. Me batiza no teu Espírito. Me dá um novo entusiasmo. Um novo fervor. Liberta-me da mediocridade. Eu não quero viver a minha vocação de qualquer jeito, empurrando com a barriga, sem viver a fé, sem viver os compromissos da minha vocação. Eu quero, Senhor, honrar minha vocação. Eu quero viver com fervor, com fé, com obediência. Liberta-me de toda tibieza. Enche-me agora, Espírito Santo, com o teu fervor. Me liberta dos maus pensamentos, da tristeza, da depressão, do desânimo. Acalma minha mente, acalma o meu coração. Encha-me, Espírito Santo, com a tua graça. E o Padre vai deixar esse momento final para você fazer a sua oração. Filho, filha, Deus está com os ouvidos abertos agora para ouvir você. Abra sua boca, você aqui, você em casa, solta a tua voz e peça o que você precisa. E clame agora a intervenção de Deus na tua vida. Clame agora a intervenção de Deus na tua família. Clame agora a intervenção de Deus nas tuas finanças. Sim, Deus está com os ouvidos abertos. Peça, filho amado, filha querida, clame, clame, clame com autoridade, clame com unção. Sim, peça a Jesus, Ele está aqui, os ouvidos dele estão abertos. Você que quer passar nesse concurso, nesse vestibular, claro, você vai estudar, fazer a sua parte, mas peça agora ao Senhor. Você que quer essa cura, essa libertação, essa transformação no teu casamento, peça agora com fé. Vá pedindo, filho. O Padre vai deixar esses últimos segundos para você pedir com coragem. O Senhor está ouvindo você. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está ouvindo. Ele está na tua casa. Você não tem que sofrer sozinho. Você não tem que carregar esse fardo sozinho. Peça a Jesus, intervenha para que eu consiga vender essa casa, esse apartamento, para que eu consiga pagar esse financiamento. Jesus, intervenha para que eu não tenha que a minha empresa não venha a falir. Intervenha, Jesus, trazendo libertação, cura para essa pessoa na UTI. Clame com fé, o Senhor está ouvindo, Ele vai realizar milagres pelo poder da fé do nome de Jesus. Escuta, Senhor, a oração do teu povo. Pai, em nome de Jesus, acolhe os clamores, os pedidos do teu povo e dai-nos um coração cheio de fervor, de fé, de generosidade, de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.